Muito bem, pessoal. Estamos de volta para a continuação da nossa aula e agora vamos ao nosso exercício de descoberta das verdades iniciais e lições para hoje ou aplicações para hoje nas nossas vidas. Nós temos aqui, eu já deixo isso tudo mais ou menos meio pronto, né? Um croquisinho do que eu vou fazer. Então eu tenho cena 1, primeiro personagem, nome. Este personagem nos ensina que, primeira verdade, personagem, o texto bíblico, tem que colocar, então todo exercício vai girar em torno disso. É tudo igual, não pode mudar. Então, primeira verdade, o nome do personagem. Quem é o personagem? Esse nome que vai estar aqui. Depois do personagem, o texto bíblico. E a localização, onde é que isso está? Está no verso 1, eu já trouxe o verso 1 para cá, tá? Eu já fiz essa organização e trouxe para cá todos os textos bíblicos. Esse método, a grande questão com esse método é trabalhar as escrituras. Então, eu vou usar a Bíblia o tempo todo. Então, eu trouxe para cá para facilitar, para eu não ter que ficar abrindo a Bíblia e olhando na Bíblia lá. Tá? Apesar que ela está aberta aqui do lado. Então, vamos lá. Como é que eu vou pegar o personagem que ficou em primeiro lugar? Quem é? Os apóstolos. Então, vamos lá procurar os apóstolos. Está aqui, ó. Os apóstolos aparece 38 vezes. Eu copio e trago para cá, certo? Pensei que eu tinha copiado. Agora sim eu copiei. Vou copiar isso aqui também. Agora eu vou pegar isso aqui e já vou colar os apóstolos aqui. Pronto. E aqui, aliás, aqui eu vou colar aquilo, a quantidade, quantas vezes eles aparecem, para a gente ir se identificando. Já descubro uma coisa aqui, pessoal. Ó. No verso 1, eles não aparecem. Então, eu não vou precisar do verso 1, tendo em vista que se não aparece naquele lugar, é porque não tem o que falar do personagem ali, né? Então, no verso 2. Agora eu vou procurar no verso 2 onde é que ele está. Ó, ele aparece no 2, no 3, no 4, no 5, no 6, no 7, no 8, no 9, no 10, no 11. Enfim, eu vou procurar todas as vezes que ele aparece e vou marcar dessa forma, ó. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, então os apóstolos estão aqui, ó, apareceu. Eu vou vir aqui, vou mudar essa fonte para que ela fique toda negrita e itálico e vou sublinhar. Pronto. Marquei aqui que escolhera foi elevado às alturas. A estes, a eles de novo. Também depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Pronto, peguei o 2 e o 3. Eu vou fazer isso com todos eles, tá? Vou marcar primeiro. Daqui a pouquinho a gente volta na sequência. Eu vou dar uma pausa, descubro e a gente volta na sequência. Feito isso, voltamos aqui. Já temos o personagem, né? Os apóstolos. Eu vou colar ele aqui. E vou copiar ele desta forma que está. Então tá, os apóstolos, eu já posso colar ele aqui também. Aqui. Isso tudo adianta, né? Pronto, agora sim nós vamos trabalhar com as verdades do texto. E o que é a verdade? A verdade é aquilo que foi dito lá no passado a respeito daquele personagem. Isso é a verdade. Então vamos lá. Vamos trabalhar aí essa verdade. Como é que a gente trabalha a verdade? Com o texto. Então eu vou pegar o texto, vou copiar o texto e vou colar ele aqui, no lugar que o texto deve ficar. Pronto, está aqui o texto. Os apóstolos estão aqui dentro.
eu já sei o que foi dito. Então vamos lá. Os apóstolos, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, então os apóstolos tiveram um dia em que receberam mandamentos por intermédio do Espírito Santo poderia colocar, pois eles foram escolhidos por ele. Ele, Jesus, né? Foi elevado às alturas. Eu nem preciso, porque isso aqui diz respeito a Jesus e não aos discípulos. Os apóstolos tiveram um dia em que receberam mandamentos por intermédio do Espírito Santo, pois eles foram escolhidos por Jesus. Posso colocar já para facilitar, né? Pronto. Então essa é a primeira verdade. Qual é a lição que eu vou aprender aqui? Qual é a primeira lição? Eu e você aprendemos que os apóstolos, e aí aqui eu já vou fazer uma mudança, né? Vamos colocar os discípulos, porque o que eles aprenderam, nós também devemos aprender, né? Eu e você aprendemos que os discípulos receberam os mandamentos de Jesus por intermédio do Espírito Santo, pois eles são seus escolhidos. Pronto, eu ajustei a verdade à nossa realidade. Qual é a nossa realidade? Eu e você, que somos os discípulos de Cristo, recebemos os mandamentos de Jesus por meio do Espírito Santo. Portanto, posso acrescentar aqui, devemos cumpri-los. É uma conclusão lógica, né? Recebemos os mandamentos como discípulos de Cristo. Recebemos esses mandamentos por meio do Espírito Santo. É o Espírito que age em nós para entendermos os mandamentos, porque nós somos escolhidos. Então não resta outra coisa a fazer, a não ser obedecer, né? Mas terminamos a primeira lição maravilhosa para nós, como discípulos de Cristo. Está aqui no texto, tudo no texto. Até o dia que depois haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos. Bom, isso foi dito a eles, mas eles são a igreja nascente. Nós somos a igreja seguinte. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos os enviados de Cristo. Isso vale para nós? Vale. Como princípio, vale. Então, qual é o princípio? Nós também recebemos mandamentos de Jesus, por intermédio do Espírito Santo. Recebemos porque fomos escolhidos, porque somos escolhidos de Deus. Se somos escolhidos de Deus, se entendemos isso, devemos cumprir esses mandamentos. Beleza, maravilha. Então vamos lá para a segunda
lição do texto. Segunda lição do texto, verso 3. O que eu faço? Primeira coisa, copio o verso 3, colo ele aqui. Maravilha. Os apóstolos, a estes também depois de ter padecido, os apóstolos tiveram o privilégio de Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Tiveram o privilégio, pois Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis. Se apresentou a eles vivo. Por quê? Porque aí eu não preciso dessa parte aqui, ó. Durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Pronto. Isso é o que foi dito lá no passado, para eles. Vamos ver agora, vamos trazer para cá, vamos ver o que nós aprendemos. Eu e você aprendemos que a gente está substituindo isso aqui, né? Por discípulos. Os discípulos tiveram o privilégio, pois de Jesus ter padecido, se apresentado a eles vivo. Os discípulos têm, os discípulos de Cristo têm o privilégio, de ter o testemunho de quem esteve com Jesus vivo e tem a confiança nas provas incontestáveis, tem o privilégio de ter o testemunho de quem esteve com Jesus vivo. Apresentado com provas incontestáveis. E durante 40 dias, os discípulos têm o privilégio de ter o testemunho de quem esteve com Jesus vivo, apresentado com provas incontestáveis, durante 40 dias, onde lhes passou e nos passou os ensinos concernentes ao reino de Deus. Então vamos de novo? Eu e você aprendemos que os discípulos de Cristo têm o privilégio de ter o testemunho de quem esteve com Jesus vivo.
apresentado com provas incontestáveis e durante 40 dias, onde lhes passou e nos passou os ensinos concernentes ao reino de Deus. A gente pode melhorar. Os discípulos de Cristo, vamos deixar para melhorar isso no resumo das lições. Por hora, vamos deixar assim mesmo. Então, é isso que o verso 3 está ensinando para nós. Ensinou para eles. O que ensinou para eles? Que eles tiveram um privilégio, porque Jesus se apresentou vivo para eles, com provas incontestáveis, durante 40 dias, e lhes falou das coisas concernentes ao reino dos céus. E nós temos o privilégio de ter o testemunho deles e de ter as provas registradas nas Escrituras. Nós temos o privilégio de ter o ensino a respeito do reino de Deus passado por eles, por Cristo, registrado nas Escrituras. Então, é isso que o texto quer nos ensinar no verso número 3. Certo? A segunda lição. Então, vamos para a terceira lição agora. Terceira lição. Os apóstolos. Vou pegar aqui o verso 4, né? Vou colar aqui. Opa. Pronto. Está aqui o verso 4. E comendo com ele. Os apóstolos comeram com Jesus, e nesta ocasião determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Promessa do Pai, a qual ele lhes passou. Ficar mais compreensível, né? Melhor, mais fácil de dizer. Então, pronto, está aqui o ensino do verso 4. Vamos ver qual é a lição para nós. Isso é o ensino para eles, o que foi dito para eles e para nós. Eu e você aprendemos que os discípulos têm o privilégio que os discípulos podem confiar no testemunho de quem teve tamanha intimidade com Cristo. Também eles devem obedecer aos ensinos de Cristo, aos ensinos dele, no que tange a busca pelo derramamento, busca pela promessa do Espírito. Também devem obedecer os discípulos podem confiar no testemunho de quem teve intimidade com Cristo. E devem
obedecer aos ensinos no que tange a busca pela promessa do Pai quanto ao Espírito Santo. Quanto à promessa do Pai nos ensinadas por Jesus. Pronto, acho que aqui mata um pouco a charada. Então, os apóstolos comeram com Jesus e nesta ocasião determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Então, ó, intimidade, ordem, espera da promessa, dada pelo Pai, ensinada por Ele. Então, o que nós aprendemos com isso? Primeiro, que nós podemos confiar no testemunho de quem teve tanta intimidade, né? Eles comeram com eles ficaram com ele por 40 dias depois da sua ressurreição. Tiveram muita intimidade. Então, eu posso confiar no testemunho deles. Segundo, eu devo obedecer aos ensinos de Cristo no que tange a busca pela promessa do Pai. E é ensinada por Jesus. Jesus ensinou sobre o batismo com o Espírito Santo. Então, a igreja, o irmão que já tem consciência que ele já foi batizado pelo Espírito Santo, ele deve continuar buscando crescimento no Espírito Santo, preenchimento do Espírito Santo. Paulo recomenda isso aos Efésios. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. É possível ser cristão e vazio da presença do Espírito Santo. Paulo fala aos Coríntios: muitos de vós estão dormindo e alguns morrendo. Em outro lugar ele diz: não apagueis o Espírito. O Novo Testamento nos recomenda a não entristecer o Espírito Santo. Todas estas coisas diminuem a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Por isso há pessoas plenas, há pessoas apaixonadas pelo Evangelho, pelo Reino, há pessoas vivendo milagres extraordinários, porque elas obedecem ao que Cristo ensinou a respeito dessa busca pelo Espírito Santo, desse enchimento pelo Espírito Santo e até pelo batismo com o Espírito Santo, pelo recebimento do Espírito Santo. Porque a gente vai ver no livro de Atos que haviam pessoas tementes a Deus, mas que não tinham o Espírito Santo. A gente vai ver isso no livro de Atos. Então, a gente aprende isso aqui como princípio na lição, no verso 4. Vamos para o verso 5 então, quarta lição, verso 5. Maravilha. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, vamos pegar o texto, vamos trazer para cá. Os apóstolos sabiam que João havia verdadeiramente batizado com água. E agora estão recebendo a confirmação de que eles seriam batizados com o Espírito Santo não muito depois daqueles dias. Maravilha. Então vamos trazer para cá.
Eu e você sabemos que os discípulos sabem que existe um batismo com água aplicado por grandes homens, mas que o mais importante é sermos. Então a gente sabe que existe um batismo com água aplicado por grandes homens. Existe um batismo é sermos batizados com o Espírito Santo. Então, para eles era uma promessa de serem batizados. Então, se eu temo a Deus e não recebi o Espírito Santo, não fui batizado com o Espírito Santo, eu preciso buscar esse batismo. Eu preciso que Deus me batize. Eu devo buscar esse batismo. Né? A gente vai ver muito isso no livro de Atos, pessoas que eram tementes a Deus, mas não haviam recebido o Espírito Santo. Então, hoje existem pessoas buscando nas religiões por Deus, mas não têm o conhecimento aprimorado a respeito da salvação em Cristo Jesus e não receberam o Espírito Santo ainda. Então, elas podem buscar pelo Espírito Santo. Mas e nós, que já cremos que temos o Espírito Santo, precisamos buscar o revestimento do Espírito Santo, o preenchimento do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, para sermos cristãos melhores, cristãos que desempenham melhor a tarefa de espalhar, de levar o reino de Deus. Porque sem esse preenchimento, esse revestimento, essa ação do Espírito Santo, ninguém será um bom evangelista, um bom apresentador do evangelho. Então está aqui o que nós aprendemos, que os discípulos sabem que existe um batismo com água, que é aplicado pelos homens, até grandes homens, mas que o mais importante é sermos batizados pelo Espírito Santo, é sermos cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Então vamos para a sexta lição agora. Sexta lição, verso 6. Vamos pegar aqui o verso 6, copiar, trazer ele para cá e vamos fazer, e vamos construir. Então, os que estavam reunidos, os apóstolos, que estavam reunidos, lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo que restaures o reino a Israel? Eu acho que o 6 e o 7 precisam estar juntos. Ó. É uma pergunta e uma resposta. Vamos deixar junto o 6 e o 7? Eles estão muito, muito ligados, então acho que não dá. Então, a única coisa que eu preciso aqui, então, é acrescentar o 7. Aqui, ó. E aqui eu tenho que mudar, né? Versos 6 e 7.
que lhes respondeu Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Então vamos aplicar isso, vamos ver as lições que a gente aprende. Eu e você aprendemos que os discípulos não devem e não saberão tudo a respeito da restauração final, da restauração da igreja, ou da restauração de todas as coisas, ou da consumação dos séculos, né? Nós não temos como saber tudo sobre isso. Tem coisas que Deus reservou para ele, pois há coisas neste sentido que Deus reservou para si. Que Deus reserva para si. Fica mais simples, né? Que Deus reserva para si. Então é isso que a gente aprende aqui nos versos 6 e 7. Muito bem. Aí dá para trabalhar isso aqui bastante. Tem outros textos na Bíblia que também trabalha isso, né? Eu acho que eu errei aqui, né? Aqui é 4 e aqui é 5. 5. Agora que nós vamos para 6. Beleza. Que está no verso 8. Então vamos lá. Verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esse método ele é muito bom, pessoal, porque ele obriga a gente a ter muito contato com o texto. A gente tem um contato com o texto, descobrindo as cenas, lendo o livro, lendo o texto, e a gente tem contato fazendo a seleção, a gente tem contato fazendo classificação, e a gente vai tendo contato o tempo todo com o texto. E é isso que nos faz ter argumentos, é isso que faz com que a gente fale com autoridade, contato com o texto. Spurgeon dizia muito isso. Os apóstolos ouviram de Jesus que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo e seriam testemunhas dele, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Vamos ver o que nós aprendemos aqui, vamos aplicar isso. Eu e você aprendemos que os discípulos têm de Jesus a promessa de que ao receberem não, tem Jesus a promessa de que recebem, melhor assim, recebem, olha que coisa maravilhosa, poder ao descer sobre eles
o Espírito Santo. Então, são capazes de testemunhar no seu bairro, na cidade, no estado, país e até os confins da terra. É isso que o texto está dizendo. Olha só que maravilhoso. Que maravilhoso. Os discípulos têm de Jesus a promessa de que recebem poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. Então eles são capazes, nós somos capazes de testemunhar no bairro, na cidade, no estado, no país e até os confins da terra. É por isso que eu tenho uma amiga, foi grande amiga, faz muito tempo que a gente não se vê, mas nós crescemos juntos na mesma cidade. A Lisiane, que hoje é uma das grandes missionárias da nossa igreja, fazendo um trabalho aí de evangelização de países islâmicos, países não alcançados. É até os confins da terra, porque ela recebeu o poder ao descer sobre ela o Espírito Santo. Nós temos capacidade, podemos ter preguiça, não ter coragem, mas fomos dotados, é promessa de Cristo, para nós é o que nos ensina a sexta lição. Então vamos para a sétima lição. Sétima lição, verso 9. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles de olhos fitos ao céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival. Então vamos lá, eu estou achando muito ruim fazer só o 9. Então, ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem os encobriu dos seus olhos. E estando eles olhando fitos para o céu, quando Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Eu acho que eu vou deixar o 9, o 10, o 11. E eu vou ter que deixar o 12 também, porque o 12 é só o fechamento. Vou deixar junto esses aqui. E aqui eu tenho que mudar então, né? Versos 9 a 12. Beleza, o que a gente aprende aqui nos versos de 9 a 12? Olhando para o texto, né? Primeira coisa, a gente precisa pegar o texto, né? Trazer para cá. Os apóstolos, vamos fazer primeiro. Os apóstolos, após ouvir estas palavras, não. As palavras, ditas essas palavras, foi Jesus. Então, os apóstolos viram Jesus após lhes falar
ser elevado às alturas. Isso aqui eu posso apagar. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. O 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, que estáis olhando às alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto virado, mesmo modo como viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte que dista daquela cidade. Mas isso não importa. Vamos pegar isso aqui, já entendi, vou aplicar. Os discípulos que sabem que Jesus foi para o céu, mas deixou mandamentos concernentes à vida na terra, não podem viver uma vida contemplativa. Nós não podemos viver uma vida contemplativa. Nós somos cristãos, Jesus está no céu, vamos ficar aqui dentro da igreja, né, esperando, ou vamos nos esconder, ou vamos fazer como a sociedade de Qumran, fundar uma cidade fora do mundo, achando que pode se isolar do mundo. Nós precisamos agir no mundo, nós precisamos obedecer, não podemos viver uma vida contemplativa. Precisamos obedecê-lo no que nos mandou e ensinou. É isso que esse texto está ensinando. Olha, varões, vocês vão ficar aqui até quando olhando para cima? Vocês não estão vendo mais nada. Jesus já está no céu, já foi assunto ao céu, já está diante de Deus. Vocês não podem mais ficar aqui, não precisa mais ficar aqui. Nós não podemos nos convertermos, não podemos viver uma vida contemplativa. Jesus, maravilhoso a minha conversão. Nós precisamos voltar para Jerusalém, nós precisamos voltar para a cidade, nós precisamos nos voltar para aqueles que estão à nossa volta, certo? Precisamos voltar, precisamos caminhar de volta, precisamos realizar a vontade do Pai, a vontade de Jesus, o que ele nos ensinou. Precisamos praticar isso, certo? É isso que nos ensina aqui os versos 9 a 12. Então vamos para a 8ª lição, né? 8ª lição agora. Verso 13. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, Zelote, Judas. A lição de número 8. Eu acho que eu vou juntar também. Apesar de ter duas coisas aqui. Uma é ter a igreja como um lugar de referência para se reunir, e outra é a oração. A gente pode aí trabalhar com os dois conceitos. Então eu não vou juntar, não. Não vou juntar, não. Eu vou pegar aqui, né, o texto. Vou colar.
e vou fazer desse um e vou fazer desse outro. Tá? Daria para a gente juntar, tá? Daria para a gente juntar e fazer um só, né? Ter na igreja um lugar de referência, de reunião e de oração. Mas a gente pode se reunir na igreja não só para orar, né? A igreja deve ser um lugar de reflexão, um lugar de reunir pessoas da confiança, pessoas que estão buscando por Deus. A gente tem que ter esse grupo, a gente deve valorizar essas reuniões e a gente também deve perseverar em oração. Acho que a gente pode trabalhar com as duas coisas sim, sem problemas, ok? Então vamos trabalhar com a primeira. Peguei o texto, os apóstolos já na cidade subiram para o cenáculo onde se reuniram. E aí o nome deles. O que eu aprendo aqui? Verso 13. Vamos aplicar para nós, né? Os discípulos em suas cidades devem ter um lugar de reunião, meditação. Eu vou colocar só reunião, e aí o conteúdo a gente pode trabalhar, a gente vai trabalhar aqui a importância da igreja, né, na vida de um cristão. Eu preciso de ter essa comunhão com os meus irmãos. Eu preciso estar onde pessoas com a mesma fé, com o mesmo objetivo, com a mesma crença que eu estejam. Tem uma ilustração que eu gosto que diz que o carvão serve para fazer churrasco, mas em grupo, juntos, na churrasqueira acesa. Se você pegar o carvão aceso e tirá-lo da churrasqueira, ele vai perdendo rapidamente o seu poder de cumprir o seu papel. O cristão fora dessa comunidade perde o poder de cumprir o seu papel. Então aqui a gente trabalha isso. A 9, a gente trabalha outra coisa, né, que é a importância da oração. Então vamos lá. Os apóstolos perseveravam unânimes na oração com Maria, mãe de Jesus. Pronto. O que eu aprendo aqui? Eu vou até já dar uma consertadinha aqui, né? Pôr um ponto, que é a última. Quando é a última, a gente sempre coloca um ponto. Então, os discípulos devem perseverar sempre e unânimes em oração. Com toda a igreja. Posso colocar assim, né? Com toda a família de Cristo. Com toda a família de Cristo. Maravilha, tá aí a 9ª, e aqui a gente aprende o valor e o poder e a importância da oração em comunidade, da oração da igreja. Então tá aí nosso primeiro personagem, terminamos a análise, agora vamos para a conclusão e tema, mas isso fica para daqui a pouquinho, fica para a continuação, fica para a próxima aula, para a gente não ter aulas tão grandes, ok? Deus abençoe muito. Nos vemos na conclusão e no tema. Até mais.